vai a leilão. Tá? O Código de Trânsito Brasileiro, artigo 328, permite que isso seja feito a partir de 90 dias. Tá? Eu tenho um trabalho, não gosto muito de falar dos trabalhos, porque eu tenho tido muito trabalho nessa minha vida, hein? Só não consegui ainda ganhar dinheiro. Mas é o seguinte, ó, eu tenho um trabalho feito em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, da Polícia Rodoviária Federal, já se está leilando com 6 meses. A gente está conseguindo fazer os leilões em 6 meses, que é uma meta muito boa já, hein? Só que a Polícia Rodoviária Federal levava 5, 10 anos, né? Hoje nós estamos fazendo em 6 meses, achando que ganhamos muito. E aí, a gente leilou esses bens. Se o carro for seu e sobrar saldo, nós vamos devolver o saldo que sobrou. Nós vamos tirar as multas, as despesas do DETRAN e algumas outras despesas, inclusive com correspondência, para chamar, para você desistir e tal, ou levar o seu carro. Nós vamos cobrar tudo isso aí. Se sobrar algum saldo, nós vamos te devolver. Tá? Pessoal, esse menino me fez uma pergunta. Para tirar a carteira de habilitação, você podia tirar com 17 anos, fazer todos os anos, pegar com a carteira com 18. Não pode. Aconteceu aqui em Dourados recente, uma autoescola, deu entrada no DETRAN no processo do menino, estava com 17 anos e 7, 8 meses, mais ou menos, não tinha 18 ainda, mas é 3, 4 meses que ele ia fazer 18. Aí deram no processo, o DETRAN só vendo a conferência, não verificou, saiu a carteira, o que aconteceu? Na hora que verificou de entregar a carteira, verificou que o menino não tinha 18 anos completo, foi cancelada a carteira. Para 18 anos, precisou fazer novamente o processo todo de novo. Passar por psicóloga, fazer a parte teórica, a parte prática novamente. Aconteceu, né? No terminar da autoescola, tentou dar o balão, a gente fala, mas não deu certo. Oi. Porque geralmente em alguns outros países, os menores de 16 anos podem tirar carteira de habilitação, por exemplo, nos Estados Unidos. Porque cada país tem sua legislação de trânsito. E nós estamos falando da carteira de trânsito. Nos Estados Unidos é uma outra legislação de trânsito. A única coisa que é igual, que é universal, é as placas de sinalização. Tá? Cada país tem sua legislação de trânsito. Porque o carro pago é no carro. Eles têm que pagar. Quer que eu falo? Pode falar. Ó, aqui em Dourados, eu vou dar a oportunidade para você várias vezes que aquela hora todo mundo olhou para ver se você está com priorização dele, tá? Viu? O negócio é o seguinte, ela fez a seguinte pergunta. Se na lombada eletrônica é legal cobrar a multa, se tem lei que ampare essa atitude? Tem lei. Inclusive, o Código de Trânsito fala delas, tá? A briga que existe aqui em Dourados, ou com o DETRAN, ou com o município aí, é por questão de regulamentação. Não é questão legal. A existência, ela existe legalmente. Agora, a regulamentação é que às vezes não é perfeita e alguns artigos usam do judiciário para se beneficiar. Uma coisa eu gostaria de vocês tivessem consciência que esse negócio de briga jurídica é só para não responder pelas responsabilidades devidas. Se a lei é 30 por hora, por que tem que ter uma lombada eletrônica para determinar? Porque o cara não cumpre. Eu vou contar um negócio aqui, Tangará da Serra. Eu não conheço, mas um colega meu e um amigo meu aqui de Dourados me contou essa história. Aliás, um colega da Polícia Rodoviária e um outro confirmou. Se os dois estavam mentindo, não sei. Eles nem se conhecem, então eles não podiam ter combinado para mentir a mesma coisa, não é isso? Então tá. Diz que em Tangará da Serra está escrito assim na entrada: senhor motorista de fora, ou mais ou menos nesses termos, não nos obrigue a colocar tartaruga, eu não sei se esse é o nome eu sei que não é, mas eu não sei se lá está escrito assim, né? Não nos obrigue a colocar tartaruga pela sua irresponsabilidade no trânsito. E aí embaixo, aqui não tem nenhuma. E diz que lá não tem nenhum redutor de velocidade e todo mundo obedece o trânsito. Tá? Isso foi notado. Isso é uma excepcionalidade? Não, não é. Era em todo lugar deveria
km por hora, por que eu não respeito? Porque ninguém respeita, mas eu tenho que começar. Eu quero cobrar de você, mas eu não quero esquecer. Mas essa lombada não pode entrar assim, no processo, a pessoa que recorrer à justiça. Parece que eu, na minha opinião, acho ótimo essa lombada. Parece que as pessoas vão explicar mais segurança. Olha, eu vou só te dar uma dica aqui, tá? As pessoas responsáveis e que querem se locomover com segurança não são contra nem olho vivo e nem lombada eletrônica, tá? Quem quer efetivamente cumprir as regras de trânsito não está preocupado com a maneira de cobrar. Eu vou estar certo sempre, por que eu vou estar com medo? Complementando, todo cidadão, qualquer infração, qualquer multa que ele fizer, qualquer tipo de infração, ele tem direito a recurso. Nós temos um código de trânsito, tem o artigo 72, todo cidadão pode escrever os códigos de trânsito, e o artigo 73 ele tem direito à resposta. Então, todo cidadão tem direito a recurso. Mesmo se ele for indeferido ou não. Se ele está com recurso na Junta Administrativa de Infrações, aqui em Goiás nós temos duas juntas administrativas para julgar as infrações de trânsito. Uma do município, outra do Estado. A do município, aquelas multas que foi feitas na via pública, nas ruas, lombada eletrônica, pode sensor, estacionamento. Do Estado, as multas que é de proprietário e de relação ao veículo, que é de segurança, documentação atrasada, sem carteira nacional de habilitação. Se ele deixar com recurso, perder o recurso, ele pode recorrer na segunda instância, processando. Os valores dessa multa que ocorre na lombada, ela varia acima de 20% do valor da infração, ele paga R$550. Mas essa nova medida, né, dá o preço da multa A velocidade que a gratuita de Monte Moró, a velocidade do cidadão praticamente passou 370, 80 km. Então, se havia 30, ele passou mais de 20% do permitido do local. Naquele local, eu fui colocar lombada eletrônica aqui em Dourados, foi feito um estudo, o que aconteceu nesse local? O índice de acidente, atropelamento era elevado, principalmente ali na rodoviária. Porque ali tinha uma faixa de pedestre, ninguém respeitava. Simplesmente o pedestre não conseguia atravessar a rua. Por isso que foi colocada a lombada eletrônica ali. Se você passar até se passar mais ou menos 32, vai a R$500 ou menos? Não é menos, é Fica até 20%. R$117,120 valor da multa. Só para informar aqui, esse direito de recorrer da multa é a Constituição brasileira que fala, é o direito ao contraditório. Se eu falar que você cometeu alguma coisa, eu tenho fé pública e você não. Então, é muito mais fácil acreditar em mim do que em você. Mas só que a Constituição te dá direito de você dizer que o que eu falei é mentira. Por que não? Só porque eu sou guardinha? Não. Você pode contradizer. Não, eu não estava aí. Você junta documento e prova e pode ganhar. Qual foi a última pergunta que você falou? Eu queria fazer uma modificação. Um amor, uma... Sim, 32, por exemplo, Tá. A multa ela é aplicada em proporcionalidades. Por exemplo, se o local é determinado que eu trafegue até 30 km por hora e eu estiver em 33, eu estou 10% acima. Até 20%, nessa porcentagem seria até 36 km por hora, eu recebo uma penalização, um tipo de penalização. Acima disso, eu já tenho uma outra penalização, já vai aumentando. Nessa área, acho que é os mesmos, 20%. Então tá, acima de 20% é 500 km/h, abaixo de 36 é 20%, então seria 120 km, tá? Só pergunta e estava segurando. Duas ali, bem americanas. Vamos lá. O que acontece com motoristas abordados carregando crianças no idade inferior à estipulação do veículo? Olha,
que acontece com ele é a notificação, né, a multa. A gente fala multa, mas na verdade você recebe uma notificação.